No último domingo, 17 de setembro, o programa Domingo Espetacular da Record TV conversou com a família de Danilo Cavalcante, preso na última semana e que era o elemento mais procurado dos Estados Unidos. O programa também entrevistou a mãe de Danilo. Confira na reportagem especial. Exclusivo. O Domingo Espetacular localiza a família do brasileiro capturado depois de 2 semanas de uma enorme caçada policial nos Estados Unidos. A notícia da prisão foi um grande alívio para esses parentes e para todos os moradores da cidade. E você vai ver também como é o presídio para onde Danilo Cavalcante foi transferido. Agora, ele está em uma cadeia de segurança máxima para cumprir a pena de prisão perpétua. Uma família tentando mostrar ao mundo uma imagem diferente do homem que responde por um assassinato no Brasil e condenado à prisão perpétua por outro nos Estados Unidos. O Danilo, ele não é essa pessoa, ele não é esse monstro. É uma coisa assim que dói muito na gente. O Domingo Espetacular falou com exclusividade com Iracema Cavalcante, a mãe de Danilo, que mora no interior do Maranhão. Por telefone, ela criticou a polícia americana, que sempre classificou Danilo como um fugitivo extremamente perigoso. Eles trataram que nem meu filho, que nem um monstro, chegaram lá a trancar a creche por conta dele, dizendo que ele ia entrar nas casas e fazer o mal. Foram 14 dias de uma caçada alucinante para encontrar Danilo, condenado pelo assassinato da ex-namorada, a também brasileira Débora Brandão, em abril de 2021. Ela foi morta a facadas na frente dos filhos nos Estados Unidos. Danilo fugiu do presídio onde estava, no estado da Pensilvânia, 9 dias depois da condenação. A irmã de Débora, Sara, e as crianças ainda moram na região onde o crime aconteceu. Perto também das rotas que Danilo percorreu depois da fuga. Se ele saiu daquela forma da prisão, ele pode fazer qualquer outra coisa. Apreensão também no Brasil. Os familiares de Danilo acompanharam as notícias sobre o caso e previam um fim trágico. Me dói muito saber assim que se eles achar ele, vão matar ele. Eu jamais pediria para ele se entregar. Porque eu pedi para ele se entregar, eu pedi para eu ver matar ele. Na manhã da quarta-feira, a busca por Danilo finalmente teve fim. Foi aqui, nessa mata, que o Danilo foi capturado. Ele contou no interrogatório que ficava escondido embaixo de folhas e arbustos durante a luz do dia e que policiais responsáveis pelas buscas quase pisaram nele diversas vezes. Depois de disparar o alarme de um imóvel, Danilo foi detectado por um sistema de monitoramento aéreo da polícia com câmeras térmicas. Ele estava armado com um rifle roubado dias antes e tentou fugir novamente para a mata fechada. Mas um cachorro chamado Yoda encontrou o brasileiro numa pilha de troncos. Ele acabou se rendendo. Nenhum tiro foi disparado por ele ou pelos policiais. Danilo foi capturado na propriedade de Robert. Ele falou sobre os momentos tensos que viveu. Nós estávamos mais estressados naquela manhã porque ouvimos movimentos no celeiro. Temos 2 bebês, gêmeos, de apenas 9 semanas. Ficamos dentro de casa com cautela extra, porque não dava para saber se haveria tiros, já que o número de policiais era grande e o rapaz também estava com um rifle. Bom, aqui é o riacho onde provavelmente o Danilo tomava água, que era uma das formas dele sobreviver. Água do riacho e melancia de uma plantação. A gente está atravessando aqui, o Robert gentilmente está me trazendo para atravessar esse riacho, para a gente tentar entrar um pouquinho mais na mata e ver a trilha que foi feita e os lugares que possivelmente o Danilo passou muito tempo dos últimos dias antes de ser capturado. Olha só a quantidade de vegetação
É uma mata bem fechada, uma vegetação bem densa, aqui nessa floresta, com muito lugar para se esconder. Danilo ainda tinha mais planos para a fuga. Ele contou aos policiais que ia roubar um outro carro e ir até a fronteira com o Canadá. São mais ou menos 600 quilômetros para chegar até lá. E ele pretendia fazer isso nas próximas 24 horas. Disse que a presença policial onde estava era imensa e que sentia que precisava sair. A prisão de Danilo trouxe alívio para a família de Débora, a jovem morta por ele nos Estados Unidos. Agora é uma etapa que se findou e que ele pague pelo crime que ele fez, o crime monstruoso que ele fez com a minha irmã, de uma forma covarde, na frente das crianças, em plena luz do dia. Minha família está aliviada, até pela segurança dos nossos. Depois da captura, a polícia trouxe Danilo Cavalcante para este presídio aqui, a Instituição Correcional Estadual Fênix. É uma prisão de segurança máxima do estado da Pensilvânia. E esse é o ponto mais perto que a gente consegue chegar, porque ninguém sem autorização pode passar daquela cerca. Aqui o monitoramento será bem mais rigoroso do que no presídio de Chester, de onde ele fugiu. A justiça americana marcou para o próximo dia 29 uma audiência para julgar Danilo mais uma vez. A expectativa agora é a de saber qual punição será dada. Durante a fuga ele cometeu pequenos delitos, esses sim vão ter um novo julgamento e vão ter uma pena que em tese seria somada à pena do crime dele. Mas não há previsão que permita a conversão para uma pena de morte. Danilo Cavalcante também será julgado no Brasil a partir de 11 de outubro por outro assassinato. Ele é acusado pela morte de Walter Júnior Moreira dos Reis a tiros em novembro de 2017, em Figueirópolis, no estado de Tocantins. Testemunhas dizem que eles eram amigos e Danilo teria matado Walter por uma dívida ligada ao conserto de um carro. Ele solto corria muito risco para nós, né? Porque ele não é uma pessoa confiável. É uma pessoa... Ele parece que é psicopata, sei lá, um monstro. Graças a Deus foi preso. Um alívio, uma paz para minha mãe também, que minha mãe ficou sentindo demais. Não é possível cumprir a pena do crime que ele cometeu lá, aqui no Brasil, e também não é possível que ele cumpra aquela pena lá e depois seja extraditado para o Brasil, porque aquela pena é uma pena de prisão perpétua. Então, não há uma sucessão de fatos que permita essa extradição. Iracema, a mãe de Danilo, não nega em nenhum momento que o filho tenha assassinado Débora e Walter Júnior. E diz que o filho deve pagar pelo que fez. Se eu disser que ele fez certo, não, ele não fez certo, eu sou mãe também. Eu tenho uma filha, né? Tenho 4 filhos, eu sou mãe, ele errou. Mas ela não concorda com a prisão perpétua. Que eles amaneirassem, que ele fosse humano, entendeu? Porque eu tenho certeza que dentro dos Estados Unidos tem gente pior do que meu filho 10 mil vezes. E eles não correm atrás porque é do país deles. Ela não teve contato com a Defensoria Pública Americana sobre uma possível apelação contra a condenação à prisão perpétua. Iracema diz que isso era feito por Eleni, a outra filha, que estava ilegal nos Estados Unidos, foi presa durante as buscas por Danilo e passa por processo de extradição. Eu não tenho condição de colocar um advogado, eu não tenho condição de nada para dizer assim, eu vou fazer isso para ajudar. Eu não tenho condição de nada, sou franca de falar. Pessoas que sabem que Danilo Cavalcante errou, mas não concordam com a pena que recebeu. O Danilo realmente ele tem 2 crimes, ele responde por esses 2 crimes. Ele errou, mas não é que porque ele errou, que ele tem que morrer de trás de uma grade, preso, feito um bicho, né?